Kiyomi Minazaki, eu sou coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Universidade Paulista de Campinas. Se vocês viram, eu já coloquei aqui à disposição de vocês vários animaizinhos, né, que são aqueles que vão fazer parte do universo de todos vocês, se vocês optarem pelo curso de Medicina Veterinária. A medicina veterinária da Universidade Paulista, né, da unidade de Campinas, eu coloquei algumas fotos para vocês, principalmente do setor de grandes animais, aonde a gente faz um atendimento clínico, são realizadas cirurgias também, tanto na parte de grandes quanto na parte de pequenos animais, como na parte de animais silvestres. O curso, ele é composto, então, por aulas teóricas e aulas práticas. E nas aulas práticas, os alunos, à medida que eles vão seguindo ao longo dos semestres, eles vão começando a realizar, junto com os professores e junto com os supervisores do nosso hospital veterinário, o atendimento ao público. O público é composto pelos tutores. Os tutores, eles trazem os animais, sejam os animais de pequeno porte, sejam os animais de grande porte, ou sejam também os animais silvestres ou exóticos, para que seja realizado um atendimento dos animais. Portanto, se você optar pelo curso de Medicina Veterinária da Universidade Paulista, você vai ter um universo de aulas teóricas que são realizadas junto com os docentes e aulas práticas, que normalmente são realizadas no nosso hospital veterinário no primeiro momento, e à medida que você for escolhendo pelas áreas de atuação, você vai seguindo e vai buscando também as nossas parcerias. As universidades como USP, Unesp, até a própria Unicamp, que não tem medicina veterinária, mas tem outros cursos da saúde, abrem caminho para o nosso aluno, para que ele possa realizar um estágio, e muitas vezes, se ele tiver interesse numa pós-graduação, ele pode já ficar dentro da universidade e realizar ou a sua residência, né, e depois da residência, o seu mestrado, o seu doutorado e o seu pós-doutorado. Portanto, qual seria o nosso universo a partir de agora? A partir do momento em que você optar pelo curso de graduação e você se formar médico veterinário, você pode seguir adiante optando por uma área de especialização e, junto com isso, ou também, paralelo a isso, você pode realizar o seu curso de pós-graduação, seja um mestrado, seja um doutorado. Na própria Universidade Paulista, nós temos um curso de medicina veterinária, mestrado e doutorado. Portanto, se você quiser seguir na carreira já, né, seguindo para docente, seguindo para pesquisa, né, optando pelo estudo pós-graduação, você pode fazer a sua pós-graduação na própria universidade. Assim como existe um universo de vários cursos de especialização dentro da área da medicina veterinária, que a gente vai explorar um pouquinho com vocês daqui a pouquinho. Então, nós vamos falar dos diversos campos de atuação e mostrar para vocês que muitos desses cursos de especialização nós temos na nossa própria universidade, né? Então, a gente já diz que a gente tem a graduação com teóricas e com práticas, possibilitando o aluno a ter uma experiência, uma capacitação, para que ele consiga realizar um atendimento ao público, consiga realizar um procedimento cirúrgico, enfim. Peço perdão pelos meus cachorros, né? Bom, desde os primórdios, a relação com os animais ela foi modificando com o passar do tempo. Então, se a gente for ver lá atrás, né, antigamente, os animais, eles foram utilizados para proteção de território, foram utilizados para caça, foram utilizados para o transporte, e em nenhum momento, né, dos primórdios, você tinha o animal dormindo dentro da casa, né, os animais normalmente dormiam fora da casa, o que acabou mudando ao longo do tempo e com a domesticação, e atualmente nós observamos que os animais, principalmente os pet, dormem dentro de casa, e o segmento pet é um segmento que ele alcançou, né, para chegar hoje onde ele está, ele alcançou aí, né, um patamar muito mais elevado do que ele tinha anteriormente. Então, hoje, quando
você tem aí um tutor com um pet, e quando ele traz esse pet para você, né, esse pet ele já tem um universo totalmente diferente do que ele tinha anteriormente. Eu coloquei aqui para vocês uma figura, então, né, do cão, acompanhando o seu dono, e eu coloquei o nosso conselho de classe. Então, a partir do momento em que você optar pela graduação em medicina veterinária, você já vai estar cursando. Eu sempre digo para os alunos que quando eles fazem essa opção. Para mim, eu já os considero veterinários, porque eles já optaram, eles já fizeram essa opção pelo curso, e aí o nosso conselho de classe é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, onde nós temos o nosso símbolo, que normalmente é o nosso logotipo, né? Só para ilustrar para vocês, em relação ao mercado pet, né, nós tivemos um crescimento muito grande. O Brasil ele é considerado o terceiro no mundo em relação a faturamento em relação a oportunidades e negócio que existem nesse ramo. Só para vocês terem uma ideia, eu peguei de um site, que inclusive eu coloquei como referência aqui, que eles consideram que 8 em cada 10 pessoas no mundo afirmam que o seu cão é motivo para levantar da cama cada dia, né? Então, a gente consegue notar, inclusive nesse período que nós estamos no isolamento social, nós conseguimos notar que algumas pessoas até, né, elas se aproximaram muito mais dos seus animais do que já eram próximas, né? E algumas até tentaram adotar animais, porque você está com a família, você está com as crianças, muitas vezes dentro de casa, ou você está sozinho, e você tem uma companhia, seja um cão, seja um gato, ou seja qualquer outro animal que a gente vai ver também dentro dos silvestres, que hoje as pessoas estão adotando e estão cuidando nas suas casas. Coloquei aqui uma ilustração só para vocês terem também uma noção, né, desse mercado pet. Então, ele é considerado aí no mundo dos negócios o segundo no segmento. Então, você tem tanto a linha food, a linha do cuidado, a linha veterinária, que seria os medicamentos, a linha de serviços, mas dentro desse mercado, 67%, né, do faturamento é no ramo da alimentação. Só que a gente nunca pode esquecer que em todo estabelecimento que vende produtos ou que realiza serviços veterinários, você precisa ter um veterinário como um responsável técnico. Portanto, quem vai conduzir a maneira com que vai acontecer qualquer tipo de procedimento ou situação dentro daquele estabelecimento, onde você tem uma relação direta com tutores e com animais, vai ser o médico veterinário, tomando todos os cuidados e tendo a responsabilidade, né, dentro da nossa área de atuação. Coloquei um pouquinho sobre o agronegócio, né, porque a gente vive um momento da pandemia, né, é um momento em que o agronegócio, embora ele tenha tido aí uma queda, né, essa queda, ela foi uma queda até relevante dentro do conjunto que já existia de faturamento no agronegócio, porém, né, ela continuou, né, a economia continuou, porque era considerado dentro de um serviço essencial, assim como o próprio segmento PET, ele foi considerado como um ramo essencial. Por quê? Porque se o animal adoece, qualquer animal, seja grande, seja pequeno, se ele adoece, ele precisaria ser atendido. Né? Então, considerando esse fator, tá, que o animal, ele também poderia adoecer, ele poderia se machucar, né? Não houve o fechamento nem dos hospitais, nem das farmácias veterinárias, enfim, nem, né, do próprio ramo da alimentação em si. Todos os cuidados foram tomados e manteve-se, então, o funcionamento, assim como também o agronegócio. Embora a gente tenha notado que dentro do agronegócio a colheita foi um pouco mais dificultada, nós tivemos aí, tá, um ponto muito importante que eu coloco aqui para vocês, que é o ponto da sanidade animal e também vegetal. E isso se tornou muito
muito relevante. Por quê? Porque precisou, né, se ter uma atenção muito mais especial do que já se tinha para o controle, para o monitoramento, para a fiscalização, né, tanto na demanda interna quanto na demanda externa. Portanto, o rastreamento e a certificação de todos os produtos que seriam comercializados teria que ser intensificado, né? E quem participa desse conjunto, principalmente quando a gente pensa nos produtos de origem animal, é o médico veterinário. Então, a responsabilidade do médico veterinário, né, a saída e a comercialização de todo o produto de origem animal. Tá? E isso é muito importante. Então, eu coloquei até aqui, tá, uma figura, né, mostrando aqui o segmento, né, das aves, né, que é um segmento importante também, sendo considerado dentro do agronegócio como a participação, né, no conteúdo proteico, né, na parte da carne. Bem, um conceito importante para a gente começar a explorar as áreas de atuação é a saúde única. O que seria a saúde única? Só para a gente conseguir entender aonde eu quero chegar. A saúde única é um conjunto da saúde animal, da saúde ambiental e da saúde humana, né? Então, a gente nunca vai poder pensar em nenhum desses segmentos em separado. Portanto, a saúde ambiental, que seria o quê? Saneamento básico, né? Toda a condição da natureza, tá? Todos os desmatamentos, enfim, tudo que possa acontecer na natureza e que possa afetar direta ou indiretamente a saúde animal e a saúde humana. Quando eu falo de saúde animal, a saúde animal depende da saúde ambiental, tá? E ela tem uma correlação direta com a saúde humana, principalmente quando a gente pensa naquelas doenças que são transmitidas dos animais para os humanos, tá? E que são chamadas de zoonoses. Por exemplo, a raiva é uma zoonose, né? E que nós temos as campanhas de vacinação direcionadas, que são campanhas municipais, justamente para que a gente consiga ter o controle dentro da população, não apenas animal, como a humana também. Né? Então, é muito importante, toda vez que a gente for pensar em saúde animal, pensar nessa correlação ambiente e saúde humana. Tá? Na grande maioria dos casos hoje que a gente observa o médico veterinário, ao se formar, ele podendo ingressar no setor de sanidade, tá? Mas ele também podendo ingressar na parte de doenças, que são as doenças tropicais. O nosso país é um país tropical, com uma infinidade de doenças, né? Então, hoje o médico veterinário, ele atua junto com o médico humano, tá? Para que eles consigam, no conjunto, entender todos os fatores que levam a que uma determinada doença ocorra, né, dentro de uma população. Tá? Então, só para ilustrar para vocês, o que nós estamos passando hoje, em termos de pandemia do coronavírus, tem toda uma situação que envolveu a saúde animal e uma correlação com a saúde humana. Portanto, nós temos diversos profissionais diferentes dentro do segmento da saúde, onde a gente acaba incluindo o médico veterinário, com uma participação muito importante nesse contexto. Então, se você escolher e optar por esse curso, você tem a possibilidade também de atuar e colaborar para a saúde de uma população mundial, que seria essa situação que a gente está encontrando nesse momento. Tá? Então, é muito importante a gente pensar sempre que quando a gente atua dentro da medicina veterinária, nós não podemos esquecer do contexto saúde única, tá? E isso sempre levando adiante. Então, você entrou na graduação, pensar nesse contexto. E o que nós vamos fazer dentro do curso de medicina veterinária? Fazer você enxergar esse contexto, né, ao longo de todo o curso, com as disciplinas, tanto teóricas quanto práticas, vocês vão conseguir enxergar o contexto de uma população humana e de uma população animal dentro de uma determinada região. E isso é importantíssimo.
Eu acabei colocando, né, adiantei um pouquinho no slide anterior sobre saúde pública, a parte de sanidade. Quando a gente fala em sanidade animal, nós temos uma série de programas de sanidade animal que o Ministério da Agricultura e Pecuária, eles têm como programas. Então, nós temos diversos laboratórios espalhados pelo país, pelo Brasil, que acabam trabalhando com uma série de doenças importantes para que a gente consiga manter dentro da população animal o contexto saúde. Né? Nos municípios, nós temos o Centro de Controle de Zoonose, aonde nós temos médicos veterinários atuando nesses centros de controle de zoonose, justamente para controle da saúde da população. Eu acabei colocando aqui, e acabou ficando até meio apagadinho aqui no cantinho, mas as campanhas de castração. Então, existe uma correlação importantíssima de sanidade, né, de saúde pública animal, com o controle de doenças dentro de uma população. Para que a gente consiga trabalhar com isso, nós precisamos pensar também no bem-estar animal. E dentro do contexto bem-estar animal, que está em todos os municípios, nós temos as campanhas de castração, né? Nós, aqui, da Medicina Veterinária de Campinas, nós fazemos, anualmente, nós participamos, junto com o Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal, da campanha de castração, aonde, né, o evento é gratuito, tá? Existe uma parceria com a prefeitura da nossa cidade e a gente faz esse evento para a população local. Então, a gente acaba trabalhando em prol da saúde pública animal e também humana, porque controlando a população de animais, a gente possibilita que exista menor abandono, tá? E a gente possibilita também que a disseminação de doenças seja muito menor, tá? Então, essa atuação, ela é atuação de todos os médicos veterinários. Quando você se forma, a gente acaba se formando um clínico geral, que você entenderia de todas as áreas que você estudou, tá? E nesse contexto, a gente sai atuando em saúde pública animal e humana, né? Nesse conjunto da saúde única também, tá? Então, isso tudo é importantíssimo e é a atuação do médico veterinário. Bom, primeira área de atuação que eu coloquei aqui, na verdade, se subdivide em várias, né? Eu coloquei a clínica médica de pequenos animais, a clínica cirúrgica de pequenos animais e o laboratório clínico. Então, as áreas de atuação são áreas em que você vai fazer uma especialização. Então, aquele que for clínico de pequenos, muitas vezes ele acaba se especializando em felinos, ou ele acaba sendo mais especializado em endocrinologia, dermatopatias, enfim, ele acaba se especializando. De qualquer maneira, né, o clínico ele poderia atuar tanto em pequenos quanto cão, desculpa, né, pequenos cão ou pequenos gato, tá? Nesse caso, da clínica de pequenos. Quando eu trato da clínica cirúrgica, tá? Então, dos procedimentos cirúrgicos, nós temos especialidades também. Então, na hora que você se formar, muitas vezes você vai falar, olha, eu gostei da parte de ortopedia, eu vou seguir nessa área. E você faz uma especialização nessa área, tá? Aí eu gostei da parte de oncologia, que é a parte das neoplasias. Então, você vai fazer aí a sua especialização nessa área para poder atuar nessa área. E laboratório clínico corresponde àqueles exames laboratoriais, tá? Que dentro do contexto do médico veterinário, um clínico poderia fazer. Né? Então, você também, como nosso aluno, vai sair capacitado para fazer os exames básicos e entender o que eles significam. E isso é muito importante, porque na hora que você pega um hemograma completo, junta com um exame de urina, junta com outros exames laboratoriais, você consegue entender o que aquele animal tem, para você conseguir chegar num diagnóstico seguro e num tratamento. Tá? Seja um tratamento efetivo, se for, né, se essa doença permitir, ou seja aí uma condição de tratamento paliativo. De qualquer maneira, o laboratório clínico, né, existem muitos médicos veterinários que atuam nessa área de laboratório clínico e também acabam se capacitando na parte de patologia.
que seria os exames, né, normalmente de biópsias, para conseguir chegar aí um diagnóstico seguro e um tratamento eficaz para aquele animal. Outra área de atuação seria a anestesiologia, que é uma especialização também, aonde o profissional, ele é o anestesista que pode ser contratado para diversas clínicas, então muitas vezes o anestesista pode no mesmo dia participar de diversos procedimentos cirúrgicos, anestesiar animais em clínicas diferentes, ele pode ser, né, contratado para um hospital veterinário para ser o anestesista daquele turno, né? De qualquer maneira, ele vai realizar a sua especialização. E com isso, esse anestesiologista, normalmente, ele vai ser capacitado para poder atuar em qualquer segmento, seja grandes ou pequenos animais, tá? E muitas vezes silvestres. Então, nós temos o nosso contexto do hospital, que o nosso anestesista, ele faz estudos para poder atuar também junto aos animais silvestres. Então, além, né, dele realizar procedimentos em pequenos animais, ele anestesia grandes animais e anestesia os animais silvestres também para os procedimentos cirúrgicos. A clínica médica e cirúrgica de grandes animais, então, aqui eu acabei incluindo para vocês, tanto, né, equinos, bovinos, né, os ovinos, os suínos, tá, os búfalos também, os balinos, então a gente acabou incluindo para vocês diversos animais diferentes que são aqueles que são atendidos. Da mesma maneira que na clínica de pequenos, na clínica de grandes também. A gente tem aquele profissional que é o clínico, tá? De grandes. Normalmente a gente tem o profissional que é clínico e cirurgião. Tá? E aí, ele pode ser de equinos, pode ser de bovinos, tá? Às vezes tem aquele outro que é mais especializado em suínos, enfim. Nesse segmento aqui, eles acabam tendo as duas potencialidades, né? Tanto a clínica médica quanto a clínica cirúrgica e atuando mais em diferentes espécies animais, tendo o seu foco, né, para uma espécie animal. Os animais silvestres e exóticos, nós temos lá no nosso hospital veterinário um clínico que faz o atendimento dos animais silvestres e exóticos. Esse clínico, ele atua também, né, junto com a Mata Ciliar aqui de Campinas, que faz o resgate dos animais silvestres que são acidentados na estrada, que de repente você acaba encontrando, né, se você mora num condomínio, ou perto da sua casa, machucado ou não, e você acaba levando, né, na Mata Ciliar, que seria o mais próximo da nossa região aqui. Mas nós temos diversos outros locais que eles funcionariam também para a preservação dos animais silvestres e os exóticos. De qualquer maneira, tá? Também aqui nós vamos ter os profissionais seguindo para esse caminho e atuando dentro dessa área de atuação, seguindo para silvestre especificamente e atendendo os exóticos. Aí eu coloquei as diversas espécies em que isso poderia acontecer. Outra área de atuação que muitas vezes a gente não tem nem ideia, né, quando a gente ainda não ingressou no curso de medicina veterinária, é a inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, né? O que seria isso? O profissional que atuar nessa área é um profissional que normalmente ele vai atuar em fiscalização. Fiscalização da onde? Né? De todos os locais que comercializam produtos de origem animal, seja direta ou indiretamente, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei, tá? Os produtos lácteos e os derivados, né? Como iogurte, queijos, enfim. A fiscalização, quem faz é o médico veterinário. Coloquei um abatedouro de frangos, um abatedouro de carne, aí eu coloquei aqui, não sei se vocês estão vendo, né, o hambúrguer, o salame, a salsicha, tá? Enfim, todos eles têm como base a carne, seja uma carne de frango, seja uma mistura, né, um mix que muitas vezes eles fazem de carne suína com carne bovina, com carne de frango, tá? Os ovos também, a gente incluiria dentro desse conjunto. Então, para todos esses produtos,
e subprodutos, a fiscalização ela é feita. Então, eu coloquei aqui para vocês até o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, né? Todos os produtos que têm a fiscalização e que essa fiscalização deu o ok naquele produto, eles vêm com esse carimbo do CIF, que é um produto que foi inspecionado e que foi liberado, tá? Pelo fiscal do Ministério da Agricultura. O que isso significa? Isso significa que se você estiver comprando um produto que não tenha esse carimbo do CIF, não tenha, né, a liberação para poder comercializar, pode ser que, se esse for um açougue onde você está comprando, você observe, não tem lá, né, nenhum tipo de indicação que você tenha a fiscalização do Serviço de Inspeção Federal, aquele local pode estar comercializando uma carne que foi abatida clandestinamente, sem nenhum critério, muitas vezes, de higiene e sem, né, nenhuma fiscalização, podendo colocar em risco a saúde da tua família se você comprar aquela carne. A mesma coisa acontece para queijo, para salame, para linguiça. É muito comum, às vezes, linguiça, você não vê nem a embalagem dela, né? Então, é muito importante. Então, já alerto vocês. E quem faz essa fiscalização? É o médico veterinário. Tá? Então, o médico veterinário atua nesse segmento e faz a fiscalização. Ele atua até em conjunto com a vigilância sanitária. Na situação da vigilância sanitária, a gente tem um fiscal que é médico veterinário e é ele que faz as fiscalizações, né? Tanto em estabelecimentos como hospitais, clínicas, mas também como outros estabelecimentos que mexem, tá, com animais, né? Então, uma área muito interessante. Normalmente, dentro do nosso contexto, a gente tem, no finalzinho do curso, no último ano, que você tem a inspeção em tecnologia de produtos de origem animal. Uma matéria muito interessante, tá? São feitas visitas, muitas vezes, né, para locais onde você tem produtos de origem animal, para a gente entender como que ocorre aí toda a fiscalização, como que ocorre a produção, tá? Então, muitas vezes a gente vê, né, os congelados, são hambúrgueres, almôndegas, como eles são produzidos, como que é a higiene do local, como que tudo isso é colocado no mercado. Só é colocado no mercado após a fiscalização, tá? Então, é um segmento muito interessante e muito importante. Diagnóstico por imagem é uma outra especialização, na verdade, né, que a gente teria aí. Aquela pessoa que especializa, por exemplo, para raio-x. Atualmente nós temos as máquinas de raio-x digital. De qualquer maneira, essa pessoa precisa, tá, se especializar para poder entender e realizar um laudo, né? Então, muitas vezes, o clínico normal, ele consegue entender a radiografia, mas para dar um laudo, né, essa pessoa precisa ser mais capacitada, especializada, por isso as áreas de especialização. Eu coloquei ultrassom, nós temos muito profissional médico veterinário que trabalha nessa área, tá? E que ele vai de clínica em clínica, assim como o anestesiologista, né? E com isso, então, ele vai seguindo e vai se aprimorando, se capacitando como uma pessoa que realiza o ultrassom. Nós temos também, né, tomografia na veterinária, mas o mais comum, por enquanto, seria o raio-x e o ultrassom. De qualquer maneira, a ressonância também é um outro segmento que possivelmente vai deslanchar, né, no futuro próximo. A pesquisa e o ensino. Então, logo no início da nossa palestra, eu conversei com vocês sobre a pesquisa, né? E falei, olha, você pode muitas vezes terminar a sua graduação, às vezes você já vai entrar num estágio, numa parceria com o USP, com o Unesp, com o Unicamp ou com as federais, né? E você acaba tendo um grande interesse em continuar os seus estudos, seguindo para o mestrado, para um doutorado. Quando isso acontece, você pode seguir para a área de ensino, né? Então, na área de ensino, só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem aí professores, no mínimo, mestre e doutores.
tá? Muitos pós-doutores, né? Então, você teria essa capacitação e cada um seguindo para uma área de atuação específica e também deslanchando numa área de atuação específica. E a pesquisa, ela acaba caminhando junto, né? Por exemplo, quando a gente está dentro da nossa graduação, quando vocês estiverem na graduação, há a oportunidade de se realizar um trabalho de iniciação científica dentro da sua graduação. Então, você já vai sair com uma capacitação, aonde essa iniciação científica, ela pode ser realizada tanto dentro de um laboratório, como pode ser trabalhando aí ativamente com a parte de saúde pública, entendendo os dados do hospital veterinário, entendendo os tratamentos, tentando verificar se um outro tratamento é possível para um grupo de animais, enfim, tá? Há um universo muito grande de pesquisa já dentro da graduação, e há um incentivo muito grande que a gente acaba fazendo para o aluno, para que ele siga junto com aquele docente que ele tem o interesse e consiga atuar, né, na iniciação científica, por exemplo, eu gosto de silvestres, então a gente faz de tudo para que aconteça a sua iniciação científica nessa área de atuação, e você já saia com uma publicação, você já saia aí no mercado de trabalho, já, né, tendo, né, um conhecimento de como se faz um trabalho de pesquisa e de como atuar aí, né, nesse campo. Eu coloquei a produção de vacinas e de medicamentos porque é uma coisa intensamente que a gente vem ouvindo, né? É massivo até na televisão, né? Produção de vacina, a produção de medicamentos, ou os medicamentos que são eficazes, os que não são eficazes, vocês estão assistindo televisão, né? E agora a grande expectativa que a gente tem por essa vacina que está sendo testada, enfim. O médico veterinário, ele também pode atuar nessa área de produção de vacinas e produção de medicamentos, tá? Então, o que acaba acontecendo? Você consegue prestar, muitas vezes, um concurso para a produção de vacinas, ou você, já com a sua capacitação, você consegue entrar num laboratório de uma grande empresa de produção de vacinas ou de medicamentos para o segmento veterinário, tá? Lembro que não precisa necessariamente ser só para o segmento veterinário. Hoje, o veterinário, por ter esse conhecimento daquele contexto da saúde única, tá? Ele é agregado nas áreas de atuação humana também. Tá? Porque ele consegue ter um entendimento, às vezes, daquela zoonose, né, e consegue colaborar muito com as equipes, né, num conjunto com as outras equipes. Então, nós temos um grau de importância, eu mesma trabalhei dentro dessa área, né, de produção de vacina, é uma área muito interessante, e ela acaba fazendo com que a gente tenha um olhar muito importante para tudo que hoje todo mundo está olhando, que é o lavar as mãos, tomar cuidado com aquele saquinho que chega, enfim, tá? Você acaba tendo esse contexto de preservar da melhor maneira possível o seu medicamento, para que ele não seja contaminado, a sua vacina, para que ela não saia contaminada. E isso é feito através de estratégias que o médico veterinário pode estar dentro dessa equipe para elaborar essas estratégias. São estratégias muito parecidas de cuidados de biossegurança, que seria a segurança com a saúde da pessoa e com a saúde da população, para você não sair do local levando alguma coisa, alguma doença para sua casa ou para a população, né? São esses cuidados de biossegurança que a gente acaba aprendendo e acaba conseguindo colaborar muito com o contexto população. Outro segmento que agora é um segmento que está muito ativo dentro da medicina veterinária é a medicina veterinária legal, né? Então seria a área do direito, aonde se atua no direito civil, no direito criminal e na parte de exames também. Então, seria o veterinário atuando, né, com perícias e com os seus pareceres. Nós temos uma área muito importante que também surgiu e que está muito ativa hoje, que é a área da mediação. Então, muitas vezes a gente tem aí profissionais
tá trabalhando para conseguir fazer uma mediação, muitas vezes, entre o veterinário e o dono do animal, no mal entendido que aconteceu. E isso vai acabar, muitas vezes, lá né, junto ao juiz. Tá? E o médico veterinário que vai atuar nessa área da medicina legal, ele fazendo a mediação nessa interface, tá? Outra coisa seria aí o médico veterinário trabalhando na perícia para desvendar o crime de maus tratos contra os animais. Outro ponto também em que você atua, e isso é uma parte que já entra na parte criminal, é quando ocorre, por exemplo, roubo de gado ou roubo, né, de um cavalo equino, né, de grande importância, né, principalmente financeira para a pessoa, o que acaba fazendo com que muitas vezes o veterinário faça toda a fiscalização, faça a sua perícia e dê o seu parecer final. Tá? Então, também é um segmento muito importante que, né, o médico veterinário, ele vai realizar. Bom, então, eu explorei algumas das áreas de atuação. Nós temos um universo muito grande em que o médico veterinário, ele pode atuar e colaborar. Muitas vezes, a escolha pela profissão, pela medicina veterinária, eu, por exemplo, eu escolhi porque eu gostava de animais. Sempre gostei e ainda gosto, né? Eu resgato os animais, na medida do possível, a gente ajuda e colabora, porque a gente já consegue, né, ver se está doente, se não sei o quê, a gente consegue já atuar, né, frente a isso. De qualquer maneira, pessoal, à medida em que você escolhe aquela profissão, você vai conseguindo, às vezes você entra com uma ideia do que você quer seguir, e dentro do curso, você consegue ficar fascinado por vários pontos diferentes, e quando chega no final do curso, você descobre muitas vezes que você quer seguir por um outro caminho que não aquele que você escolheu no primeiro momento. Mas é um universo muito importante, é uma área de atuação que dá uma satisfação, tá? Tanto uma satisfação no contexto emocional, pessoal, quanto uma satisfação profissional, na hora que a gente consegue realizar. E eu posso dizer para vocês que, como coordenadora do curso, eu consegui chegar numa satisfação maior ainda, que é a satisfação de eu conseguir colaborar para a capacitação dos alunos, para que aquele aluno consiga, muitas vezes, seguir um caminho, tá? Muito maior do que aquele que foi o primeiro objetivo dele. Né? E isso é a coisa mais importante. Então, junto com a equipe que nós temos lá, tanto de docentes quanto de supervisores do hospital, assim como, né, toda a instituição que nos dá muito apoio, eu gostaria de dizer para vocês que a gente sempre quer ser o porto seguro, aonde, tá? Mesmo que depois que você se formar, a gente esteja lá pronto para te dar todo o suporte que você necessita. Então, eu espero que vocês tenham gostado da palestra, e se vocês tiverem alguma dúvida que eu consiga auxiliar e esclarecer, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço para todos. Olá, tem alguma dúvida? Vocês querem que eu esclareça? Vocês têm algum... Oi? Deixa eu ver aqui que eu acho que eu não entrei no chat. Deixa eu ver.
A área de animais silvestres, então, dentro da área de animais silvestres, nós temos principalmente as parcerias. A nossa parceria em Campinas é com a Mata Ciliar, principalmente. Nós temos o nosso veterinário, que é o Felipe, né? A gente tem o professor Paulo Anselmo, que ele é do Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal, e ele tem aí uma atuação muito grande, tanto ele quanto o Felipe, eles têm uma atuação muito grande, não só na mata ciliar, quanto nos zoológicos. Então, como que seria essa área de atuação? Na verdade, é participando junto com eles, né? A gente coloca o aluno normalmente junto com eles. Nós temos disciplinas de animais silvestres que são subdivididas dentro do nosso contexto, né? Do nosso cronograma, que são assim: animais silvestres mamíferos, animais silvestres, aves e répteis. E nesse contexto, a gente acaba colocando o aluno junto com o professor Paulo e junto com o doutor Felipe, que o doutor Felipe já atende exótico e ele atende silvestre. Nós estamos tentando aí montar algumas parcerias que já estão muito próximas de acontecer, que é principalmente do resgate dos animais acidentados, dos silvestres, para que a gente consiga no futuro colaborar e realizar o resgate no primeiro momento para deslocar para a mata ciliar, porque a mata ciliar, ela faz que fica em Jundiaí, né, próximo do aeroporto de Jundiaí, eles fazem todo um processo de reabilitação do animal para que ele consiga voltar para a natureza. Tá? Então, a gente acaba colocando muitos dos nossos alunos que têm interesse em silvestre, nós colocamos junto, até em pesquisas, porque eles realizam pesquisas dentro desse contexto, tá? Deixa eu ver aqui. A neurologia. Então, a neurologia, você acaba entrando tanto no contexto da clínica cirúrgica, quanto da clínica médica. Nós temos uma professora que ela é neurocirurgiã. Então, a gente acaba, dentro do nosso corpo docente, a gente acaba colocando vários docentes que acabam colaborando nas áreas de especialização, para que vocês consigam, muitas vezes, acompanhar procedimentos dentro do nosso hospital veterinário e consigam até que esta pessoa conduza, se você tiver interesse em seguir nessa área de atuação. Tá, Helena? Não sei se consegui, né? E os outros, a Alice, Lili e os demais, não sei se eu consegui sanar as dúvidas em relação a Silvestre, mas a gente acaba colocando vocês muito próximos de tudo isso. Sim, Caliane, é possível se especializar em mais de uma área, sim, tá? Desde que você tenha um interesse em estudar. Tá? Então, primeiro ponto, gente, se você gostar de estudar, né, quando a gente gosta daquilo que a gente faz, você faz uma escolha e fala, nossa, eu gosto disso, você estuda e vai a fundo. Então, existem muitos profissionais nossos que eles têm mais do que uma área de especialização. É claro que quando você faz uma especialização, você acaba se aprimorando. Então, é muito importante que você faça uma especialização e dentro daquilo que você já trabalha, você fique estudando, né, e se vierem cursos, você se especialize mais. Mas é possível sim, Kailane. Vocês têm mais alguma dúvida? Helena, a área de neurologia é fascinante. Na verdade, assim, quando vocês entrarem no curso, vocês vão perceber quantas áreas que tem fascinantes, né? Nós temos a nossa docente que é neurocirurgiã, mas ela faz também outros tipos de cirurgia. A gente tem aí no grupo um pessoal, uma professora que trabalha especificamente com renal, ela trabalha com paciente renal. Nós temos também o que trabalha com a parte de dermatologia e endocrinologia, enfim. Nós temos um universo lá, cada um num segmento, um que é mais especialista em fungos, né, e a parte de oncologia, então, enfim, a gente tem um universo bem legal, né, se houver uma possibilidade, é claro que a gente, né, não
não vai prometer no primeiro momento, mas quando houver a possibilidade, a gente faz a visita no hospital, né? Porque nos tempos normais, geralmente a gente acaba mostrando para vocês o nosso centro cirúrgico, a gente acaba mostrando nossa sala de técnica cirúrgica, anatomia patológica, nós temos uma área, um centro de esterilização, a gente tem um laboratório de reprodução animal. Eu sempre fui fascinada em reprodução animal, então eu acabei fazendo, né, o meu doutorado em reprodução animal e biotecnologia. Tamanho era o meu interesse com a parte de obstetrícia, com todo, eu sempre achei muito fascinante, então a gente acaba ficando fascinada por diversos segmentos mesmo, né, e aí ao final do curso você consegue muitas vezes seguir um caminho, né, quando ele não dá muito certo, aí você vai, ou não dá muito certo, você fala, não, eu cansei dele, você pode seguir um outro, ou se não, eu quero agregar mais um, beleza, quer agregar mais um, é muito melhor, né. Mais alguma coisa? Vocês conseguiram entender das áreas de especialização? Eu vou falar para vocês, cada vez que a gente consegue descobrir um segmento a mais, uma área de atuação a mais, a gente fica muito fascinada, tá? Eu sou fascinada por tudo que a gente vai enxergando, falando, nossa, olha que beleza, tem essa área também, tem essa área também. E a gente acaba vendo o que acaba abrindo como caminho para cada um de vocês. Olha, especialização depende do curso que você fizer, normalmente de 1 a 2 anos, tá? Então, uma coisa é a especialização, que a gente tem, são várias áreas diferentes, então, por exemplo, como eu disse, a ortopedia, tá? O anestesista, ele fez uma especialização em anestesiologia, às vezes em cirurgia você faz também, tá? De 1 a 2 anos. Geralmente o curso, no geral, termina com 2 anos. E aí você faz um trabalho muito parecido com aquele trabalho de conclusão de curso que é feito na graduação, né? E aí você se especializa. Depois é o quê? O treinamento, né? Aí tem que fazer um treinamento da parte prática também. Então, quando eu falei de vacinas, né, eu trabalhei, tá, no laboratório de produção da vacina da gripe, então, gripe humana, né, então, o médico veterinário, ele tem esse contexto, tem soro também, tá? Então eu vi aqui, né? Pode ser para humano, pode ser para animal, né? Então você poderia trabalhar tanto no laboratório de produção de vacina animal como humana. Eu, no meu caso, trabalhei no laboratório de produção de vacina humana, tá? Na parte de soros, você pode trabalhar também, sim, pode, tá? E o mercado é promissor nas áreas? É um mercado promissor. Só que o primeiro ponto, tá? É que eu acho que serve para qualquer área de atuação, e isso vocês vão ver em todas as palestras. Ai, gente, desculpa, o meu cachorro. Qualquer área de atuação, você precisa gostar do que você faz. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, o primeiro ponto para a gente trabalhar com medicina veterinária é gostar de animal. Então, se você não gostar, já nem siga para essa área, tá? Agora, se você gosta de animal, você vai conseguir se colocar dentro do mercado de trabalho. Então, quando eu falei até de mercado de trabalho, quanto ele está aberto ou não está aberto, na situação que nós estamos hoje na pandemia, só para vocês terem uma ideia, todas as clínicas veterinárias e hospitais normais, essa que a gente leva o animal, estavam abertas porque são consideradas essenciais. Tá? Então, ele é promissor, mas o primeiro ponto, você precisa gostar do que você faz, porque quando a gente gosta do que a gente faz tão bem feito, e a gente mostra esse fascínio para as pessoas, que as pessoas se apaixonam por aquilo, tá? Então, quando a gente faz com amor, né, e a gente segue aquela profissão com amor, qualquer área é uma área promissora, tá, Beatriz? É assim que eu penso. Porque você coloca uma pitadinha de amor, e aí você mostra para as pessoas, olha que bonito isso daqui. Então, aí as pessoas, por mais que elas não tivessem interessadas, elas acabam se interessando, tendo um olhar diferente para aquilo que você faz. E eu acho que nessa profissão, a gente tem muito para fazer. Tá? Isso eu falo para os alunos constantemente. Nós temos muita coisa para construir dentro dessa profissão, tá? Principalmente quando a gente pensa em caça,
né? A gente pensa em maus tratos, a gente pensa muitas vezes nas pessoas que acabam não tendo a delicadeza de cuidar do animal como ele precisaria, tá? E isso dentro do contexto total, né? Tem mais alguma pergunta? Acho que tem uma outra coisinha que eu queria falar para vocês, então, além de todo esse contexto que eu já disse para vocês, eu acho que essa interface que a gente tem hoje, né, de conseguir fazer essa divulgação, ela é muito importante. Por quê? Porque nós temos ainda muitos decretos que ainda eles são muito frágeis, principalmente no que diz respeito àqueles animais exóticos que são contrabandeados, ou muitas vezes aos silvestres que você não sabe, né? Então, a gente agora ocupando áreas dos animais, né? Por exemplo, eu moro numa área transição entre urbano e rural, então aqui a gente já encontrou cobra, né? O que fazer? Você não pode matar, mas a única legislação que a gente tem é uma legislação um pouco fraca em relação a tudo isso, né? A gente preserva, tá? Mas você não pode matar. Então, isso é muito importante, a gente sempre tá de olho. Qual é a legislação? O que eu posso colaborar dentro dessa legislação, né? E como que a gente pode fazer para que, de toda maneira, você tenha preservação? Então, por exemplo, você vê, né, todos esses projetos Tamar, tudo isso são vários estudos de preservação e várias entidades que fazem a preservação e que, na verdade, a gente vai ter um mundo muito melhor no futuro por conta disso. Tá? E eu acho que se a gente pensar na nossa profissão nesse contexto, nessa colaboração que a gente pode ter, tá? Independente de você ser um clínico de pequenos, ou você ser um clínico de grandes, ou uma pessoa especializada em silvestres, independente, tá? Se a gente puder colaborar nesse sentido, a gente vai, de fato, estar colaborando para a nossa profissão. A escolha foi certa, né? Então, eu espero que vocês pensem, né? E que vejam, né? Porque eu vejo assim os alunos fascinados. Então, tem alguns alunos são fascinados por equinos, outros por bovinos, tá? Outros por silvestres, né? E os outros ficam na clínica de pequenos, né? No mercado pet mesmo, né? Mas de qualquer maneira, todos eles agregam a todos, tá? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se não tem mais nenhuma aqui. Quando eu escolhi o curso, Ana, desculpa, olha que eu tenho uma certa dificuldade, agora é que eu vi. Olha, sinceramente, eu gostava de tudo, Ana, tá? Mas eu gostava muito de animais, e o meu sonho, que hoje, né, eu digo para você que eu consegui concretizar, era mesmo de poder auxiliar e trabalhar, tanto nessa parte da reprodução, que é uma área que sempre me fascinou, a parte da obstetrícia, né, a parte de placentação, que foi no que eu trabalhei, tá? Mas principalmente com todos os animais, porque assim me fere muito quando eu vejo, né, esses maus tratos, enfim, tudo esse tipo de coisa. Então, assim, eu tinha dúvida, mas a escolha foi tão forte para mim que depois eu não tive mais, mas eu gosto de muitas coisas diferentes. Então, eu tento, na medida do possível, agregar todas as coisas que eu gosto e fazer acontecer dentro da minha área de atuação, né? Mas a gente sempre tem dúvida, né? Eu acho que vocês estão num momento da vida que vocês têm muitas dúvidas, mas assim, é uma área fascinante, gente. Você acaba descobrindo que você pode colaborar muito, não só numa população local, mas você pode colaborar muito dentro da população mundial, tá? E isso é um dos pontos muito importantes.
tá? E dentro do contexto que a gente está vivendo dessa pandemia, eu vou falar para você, a colaboração do médico veterinário dessa parte de pesquisa, eu conheço muitos colegas meus estão trabalhando com essa parte principalmente do diagnóstico, né, do entendimento de tudo isso, então, de certo modo, é gratificante a gente conseguir colaborar para a pesquisa e para conseguir fazer uma coisa, né, melhor dentro do mundo. Então, Alice, eu comecei a fazer biologia, tá? Então, eu tinha passado em biologia, comecei, quando eu comecei o curso, eu já falei, não, eu quero veterinária, e aí foi quando eu parei o curso que eu estava fazendo e eu fui fazer a veterinária, então aí eu prestei veterinária e foi quando eu fiz o curso de medicina veterinária, tá? Então, nesse momento eu tive mesmo, eu falei, eu vou fazer biologia, começo a fazer, mas aí eu falei, não, o que eu quero mesmo é medicina veterinária, né? Então, eu acabei indo atrás disso mesmo. Deixa eu ver se eu estou indo para baixo aqui nas dúvidas. Gente, eu também, né, a instituição se coloca à disposição, né, o que vocês precisarem também, tá? Olha, fico à disposição também de ajudar vocês. Olha, eu não tenho, tá, especialização no de grande porte, na minha pós-graduação eu tive que ir, né, que eu fiz na USP, então eu tive que ficar uns 2 meses lá em Pirassununga e tive que ter contato, não teve jeito, porque a gente tinha que aprender, porque lá eles faziam transferência de embriões, enfim, né, e fazia parte da disciplina que eu estava fazendo, e era uma disciplina muito interessante. Então, o que eu posso dizer é que eu acompanhei, sim, procedimentos, mas eu não tenho a especialização nisso. Tá? Minha parte, na verdade, é muito laboratorial. Eu trabalho com lâminas, com a parte que a gente chama de morfologia, né? Com células, com tecidos, né? E a gente faz muitos experimentos, é uma parte laboratorial que a gente faz muita análise, né? Muita reação química também, né? Então a gente acaba trabalhando com isso. O que me fez mudar de ideia era que eu queria mesmo, eu queria trabalhar com animais, viu, Alice? Então eu falei, não, eu quero mesmo veterinária, porque além de eu conseguir ter esse contato direto, eu consigo salvar muitas vidas. É claro que nesse salvar vidas a gente perde algumas, né? Mas eu queria muito isso, tá? Então, para mim, hoje, uma das coisas mais importantes é eu conseguir pegar um animalzinho e muitas vezes fazer aquele resgate, tá? E ajudar naquilo que a gente pode, tá? Então, eu não vou dizer para vocês que a gente vive só disso, mas esse é um dos pontos importantes. Então, isso, Alice, sempre teve em mim. Então, por isso que eu não vacilei. Eu fiz várias coisas diferentes. Eu trabalhei muito na área laboratorial. Hoje eu trabalho ainda, né? Claro que com a coordenação a gente trabalha um pouco menos, mas com experimentação na parte de células, na parte de tecidos, né? Na parte do entendimento do comportamento da célula dentro de um determinado grupo, né? Quando você tem doença, quando você não tem, né? E tanto que no meu doutorado eu trabalhei com um receptor de um hormônio, né? Justamente para a gente ver qual era o comportamento daquela região frente à liberação daquele hormônio, ou se não tivesse hormônio, que poderia acontecer. Tá? E então aquela escolha que eu fiz lá atrás, hoje a gente consegue colaborar na parte de pesquisa, né? E entendendo, tá? O comportamento celular, e isso para mim é importante. E o restante, gente, o restante conseguiu entender, conseguiu se familiarizar. Eu espero que vocês, se optarem pela medicina veterinária, né, seja se for essa escolha, tá? Venha conhecer quando tudo voltar, né, ao novo normal, né? Venha conhecer nosso hospital. Nosso hospital, ele tem todas as áreas agregadas lá, é muito legal, e a gente trabalha muito para a gente conseguir atuar direitinho, né, conforme a vigilância sanitária, conforme todas as regras de todas, né, as entidades que nos fiscalizam e que
fazem com que a gente precise, né, sempre estar de acordo com a legislação, tá? Eu não sei, tem mais alguém aí? Pode colocar pergunta, que eu tô aqui ainda para responder. Estou à disposição, meninos. Alguém tem interesse por alguma área que eu não falei de atuação? Deixa eu só ver se eu estou olhando tudo. Helena, é assim, né? É, a gente é forte, sim, viu, Helena? A gente fica forte para que eles consigam sobreviver. E se não for sobreviver, que a gente consiga pelo menos fazer o melhor que a gente pode. Tá? Então, eu também, né, não gosto de ver sofrendo, só que quando a gente está nos fazendo os cuidados, que a gente faça o melhor possível para a gente garantir a qualidade de vida desse animal e diminuir, na medida do possível, a dor e esse sofrimento. Tá? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue, pelo menos, aliviar um pouquinho, né, para o tutor e saber que a gente está fazendo a coisa certa. Então, sempre, assim como nos humanos, a gente trabalha muito nesse contexto de aliviar a dor. Tá? De fazer com que, mesmo que ele esteja numa situação terminal, que ele sinta o mínimo de dor possível e que ele sofra o mínimo possível, né? Júlia, nós temos um veterinário lá que é cardiologista, inclusive ele é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Se você tiver interesse no futuro, né, você pode conhecer, que é o Dr. Lucas, que ele faz bastante eventos, né, assim como a doutora Lília, mas o Dr. Lucas, ele é cardiologista, então ele pode mostrar aí o universo da cardiologia, é muito legal. Ô, Cibele, você conseguiu entrar agora? Cibele, parece que a minha apresentação ficou gravada, então está à disposição de vocês para ver as áreas de atuação, né? Eu espero que você goste da medicina veterinária. Se tiver alguma coisa que eu possa te ajudar, você me fala, tá? Não sei se você tem interesse na veterinária, em alguma área de atuação, a gente já conversa, eu consigo explanar rapidamente para você. Não sei se meu horário também, como é que funciona, né? Porque eu acho que deve ter outra apresentação rolando, mas pergunta que eu consigo. Na verdade, Cibele, não consegue ser tão separado, não, viu? A área da clínica da cirurgia, tá? São duas áreas afins, então, normalmente, o animal ele precisa ser avaliado clinicamente para que ele possa seguir para um procedimento cirúrgico. E quando você faz essa avaliação clínica, você faz os exames laboratoriais no preparativo. Então, é muito similar ao que acontece com o humano. Faz o exame de sangue, se precisar de ultrassom, faz ultrassom, raio-x, enfim, todos os exames necessários, né, de coagulação, para ver se está tudo certinho para o animal seguir para o procedimento cirúrgico. Então, é claro que quando você vai optar por ser uma cirurgiã, você previamente tem que ter tido a experiência clínica também. Então, uma área não se desliga da outra, não, tá? Porque você vai ter que ter os conhecimentos da clínica para realizar os procedimentos cirúrgicos também, tá? Tem mais alguma coisa, Cibele? Ah, Cibele, que pena, não familiariza com sangue, mas olha, eu também não gosto muito, não, mas do humano, do animal, a gente ainda, né? Cirurgia, essas coisas ainda eu fazia. Agora eu não estou tanto na clínica, mas estou mais na área acadêmica, mas de qualquer maneira, né? Se precisar, nós estamos à disposição. Tem mais alguma dúvida, gente?
Deixa eu ver se tem mais pergunta no chat. Acho que acabou, né? Pessoal, então a gente está à disposição de vocês, tá? Eu estou lá na Unip Campinas, que fica lá no bairro Swift. É claro que agora a gente também está no momento do isolamento social, mas quando tudo, né, voltar ao novo normal, a gente vai estar à disposição para vocês conhecerem o hospital de qualquer maneira, tá? Eu fico à disposição, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa, e eu espero que vocês pensem com carinho, essa é uma área fascinante, né? E venham aqui estudar junto com a gente, tá bom? Um abração para todos, viu? Fiquem com Deus.